pessoal. Então, vamos fazer a correção da atividade avaliativa, né, da prova bimestral, que foi a última atividade do ano que vocês fizeram, né, para quem não ficou aí de recuperação, tá? Então, a primeira, pessoal, estava falando da cidade de Atenas, que inventou o teatro, né? Provavelmente não foi lá exatamente, tal, mas onde ficou comum, ficou registrado sobre a fonte histórica, tal, da época que tinha teatro. E eram dois gêneros, a tragédia e a comédia que eu tinha comentado, né? E aí tá perguntando o que caracterizava a comédia. Então lembrando, pessoal, o que é comédia, né? No período fazia. Então ridicularizava aí, criticava, né, os governantes, problemas sociais, os costumes do povo, a religião, né, seus próprios hábitos, tá? Como é mais ou menos a comédia até hoje, né? Geralmente uma comédia crítica, beleza? Aquilo que eu comentei, né, pessoal? Algumas questões são mais difíceis, né? Algumas aí, que tem duas que eu tirei até de ensino médio, e algumas são bem fáceis, né? Então essa aqui, por exemplo, ó, era sobre a religião grega, eu já tinha comentado, na verdade, várias vezes durante o ano. Quando a gente falou do Egito, outros povos aí da Mesopotâmia, a gente falou disso, que eram religiões politeístas, né? Que acreditavam aí em vários e vários deuses. No Egito, por exemplo, falam que eram mais de 3.000 deuses, né? E, por exemplo, Ísis, que era a deusa lá do Egito, ela também foi cultuada na Grécia e na Roma Antiga, né? Então tinha sincretismo, as religiões se misturavam. Então tá falando aqui que o mais famoso foi de Delfos, né? Onde eles achavam aí que dava para saber do futuro, né? A gente sabe que isso não existe, mas os gregos acreditavam, tá? Então o nome disso era oráculo, lembrando que o oráculo de Delfos de todos era o mais famoso. Cristianismo, pessoal. Então lembrando, eram dois momentos, né? No início, ó, eles foram perseguidos pelo Império Romano, jogados aos leões, queimados vivos, né? Ou mortos em suas casas aí em invasões do exército romano. Com o tempo, as pessoas foram se convertendo, né, ao cristianismo, e chega um momento que o próprio imperador romano se torna cristão e obriga todo mundo aí do império que ainda não era, que cultuava os deuses agora chamados pagões, né, eram obrigados a serem cristãos, tá? Então os cristãos passaram de perseguidos depois a perseguidores, né, que vão perseguir, matar tal pessoas que cultuavam os antigos deuses. Motivo que levou à queda do Império Romano, pessoal. Então foram os bárbaros, né? Os povos bárbaros, aí, vândalos, godos, anglos, saxões, que entraram aí na Europa, né? Penetraram no Império Romano no auge aí no século V, né? Então 476 d.C., no dia 4 de setembro é que cai Roma. E já tem a ver com essa questão, né? O que acontece aí quando Roma cai, que era tipicamente urbana, né? A gente tem um processo de ruralização. Lembro que eu tinha falado aí algumas vezes para vocês dessa palavra, né? E também fragmentou o poder. Então, antes o poder era lá do imperador romano, ele mandava no império inteiro. Agora, cada cidade aí com muralha e tal, que são um senhor feudal, né? Vai ser o senhor, vai até ter rei, mas eles não vão mandar quase nada, né? A sétima, galera, para quem prestou atenção aí na aula, também não era difícil. Então, a palavra bárbaro, né? Na antiga Roma quer dizer estrangeiro, tá? Então, quem não falava o latim, que vivia fora do Império Romano, era chamado de bárbaro. E a última está falando aí das contribuições gregas, romanas, tal, para a atualidade, né? Então, quando a gente fala em lei, ó, direito, né, tudo isso aí tem a ver com Grécia e Roma, né? Eu lembro que eu falei lá do Código de Gortina, que era tipo uma lei tal da Grécia Antiga, e falei diversas vezes aí que hoje nós vivemos aí no direito romano, né? Uma cópia aí, assim como a língua latina que nós falamos. Ok, pessoal? Então era isso, tá? A maioria foi bem, né? Quem acompanhou aí o bimestre inteiro e tal, foi muito bem na prova, beleza? Então, bom final de semana. Creio eu aí que na próxima quarta-feira a gente se encontra
na videoconferência para se despedir. Beleza? Então até mais, pessoal.